Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. E aqui é Jorge Campos. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Queridos irmãos, a profecia na Bíblia tem um propósito. É inspirada para nos demonstrar, ao fim disso, o amor de Deus. E se não temos amor, então a profecia não tem valor nenhum. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, ao fim do versículo 10, diz: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A vida de Cristo, o testemunho da vida dele, o testemunho do que ele fez e como ele vive, e tudo o que Jesus Cristo, o Verbo, tem feito, é profético. É profético. Deus tem um propósito, tem um grande plano. Em Colossenses capítulo 1, versículo 25, lemos: da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensão de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Paulo está a dizer que ele foi feito ministro para servir a igreja e tem passado por aflições, cumprindo, digamos assim, o resto das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja de Deus. E o ministério dele é de obedecer à palavra de Deus e de proclamar a boa nova. Por isso é que ele diz, cumprindo a palavra de Deus. No versículo 26 diz, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. O grande mistério deste plano de Deus para toda a humanidade, não só para os israelitas, mas para os gentios, e em todas as gerações, e agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, que é o plano de Deus, que ao fim de contas é profético, é uma profecia, que demonstra o amor de Deus, que é a glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, esperança da glória. Queridos irmãos, esta grande boa nova, esta grande profecia da vida de Cristo, é que Ele, o Pai e Jesus Cristo, querem nos dar glória. É a esperança da glória. Este é o mistério que a família de Deus quer compartilhar connosco e quer nos dar. Versículo 28. A quem anunciamos, sim, este evangelho é pregado, esta boa nova é pregada em grande sabedoria, na sabedoria de Deus, admoestando a todo o homem, isto é, avisando todo o homem. Sim, porque esta boa nova também tem um aviso com isso. Ensinando também a todo o homem, que é um ensino para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus, para haver uma mudança do que nós somos. E por isso o Espírito da profecia é para nos dar a boa nova que precisamos de nos mudar, e se não nos mudamos de uma natureza corrupta para a natureza divina, certas coisas vão acontecer profeticamente para nos ensinar essa lição. Porque
o resultado final é para que nós sejamos apresentados como homens perfeitos, como Cristo é perfeito, para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos irmãos, a sabedoria de Deus, a mente de Deus, o aviso de Deus, o seu conselho é profético. E isso tudo é para nós termos um bom resultado final. Então, qual é a intenção e o coração da profecia? Precisamos de entender isso. E essa é a resposta que eu espero dar a vocês claramente hoje. Como é que nós podemos aplicar na nossa vida a profecia de uma maneira prática. E por isso entendermos qual é o valor espiritual que devemos ganhar das profecias de Deus. E então, para explicar este ponto de uma maneira melhor, vou usar a história do Senhor Pombo. Sim, do Senhor Pombo. Não estou a falar do Senhor Peru, nem estou a falar do Senhor Abutre. Estou a falar do Senhor Pombo. Sim, aliás, um livro inteiro acerca dele foi escrito na Bíblia. E esse livro do Senhor Pombo só tem uma única profecia, um único versículo como profecia. E o Senhor Pombo, o problema do Senhor Pombo é que ele não estava a entender e a usar a profecia da maneira que Deus entendia ou queria que fosse usada. Ele não entendeu o coração e a intenção da profecia. Ora, em primeiro lugar, Deus estava, através do Senhor Pombo, a dar uma grande oportunidade. Mas tornou-se uma grande recusa pelo Senhor Pombo. Ora, o Senhor Pombo, o livro do Senhor Pombo, a palavra pombo é traduzida do hebraico da palavra Jonas. Ora, o livro de Jonas, o livro do profeta Jonas, no capítulo 1, versículo 1, Jonas, que significa pombo, veio a palavra do Senhor a Jonas, ao Senhor Pombo, filho de Amital, dizendo. E a pergunta é, o Senhor Pombo estava pronto para receber a palavra do Senhor? A instrução do Senhor? E a pergunta é, você e eu estamos prontos para receber a instrução do Senhor? E no versículo 2 diz, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Hoje em dia é no Iraque, à volta ou perto de Nínive é uma cidade chamada Mosul, que é a norte de Bagdad. E clama contra esta cidade, que era, digamos assim, a capital da Síria, a capital da Síria, e diz, porque a sua milícia aqui subiu até a minha presença. E porém Jonas, o Senhor Pombo, se levantou para fugir da presença de Deus, do Senhor, e foi com a intenção de ir a Tarsis. Tarsis era provavelmente a área
da Península Ibérica, onde está hoje Espanha e Portugal. Talvez ele fosse para o Algarve. Decidiu ir para o Algarve. Olha, vou para o Algarve do que estar aqui a dizer o que Deus me diz, vou apanhar um barco e vou a este barco e então diz assim, foi à cidade de Jope, que hoje em dia se chama-se Tel Aviv, foi a Tel Aviv e daí comprou um bilhete de barco e foi num barco a caminho, digamos assim, do Algarve. E pagou, pois, a sua passagem, desceu por dentro do navio, para ir com eles para essa região, digamos assim, da Península Ibérica, para longe da presença do Senhor. A perspectiva que ele tinha de Deus estava incorreta, irmãos. Mentalmente, ele estava a limitar a Deus, porque você e eu não podemos fugir de Deus. Não podemos dizer não a Deus. Não podemos recusar a instrução dele. E a nossa perspectiva conduz à nossa maneira de atuar, à nossa conduta, como nós reagimos. E em Jeremias, capítulo 23, irmãos, vejamos Jeremias, capítulo 23, versículo 23. Jeremias, capítulo 23, versículo 23. Porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Você não pode fugir. Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor? Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Não há local para te esconderes. Em Jonas, capítulo 1, versículos 5 e 6, lemos então, viu-se que houve um grande vento, houve um temporal, uma grande tempestade, e o navio estava pronto a quebrar-se. Então, no versículo 5, vemos, então, temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, o senhor Pombo, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deixado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dorminhoco? Mas, dorminhoco, acorda, o que é que se passa contigo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Então, vemos que aquilo que se passa, por exemplo, ele disse, olha, no versículo 12, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Só atirem-me para o mar, não me importa. O senhor Pomba estava arrependido? Não. Não havia nenhum arrependimento. Nada, nada. E vemos então que depois o atiraram e vê-se no versículo 15, o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. E eles temeram. Mas versículo 17 lê-se: Preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Entre parênteses, irmãos, não diz que foi uma baleia. Foi um grande peixe. Preparou especialmente este peixe especial para o Senhor Pombo, para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe.
nas entranhas do peixe. Deus assim o pôs numa situação de muito estresse para ele, digamos assim, voltar ao seu senso, à sua própria maneira de pensar, como devia de pensar. Lembrem-se que isto não era um navio de cruzeiro, com toda a luxúria e todo o luxo e toda a beleza e grande conforto. Certamente era muito inconfortável e era bem escuro, bem escuro. E talvez o cheiro não devia ser lá muito agradável. Há alguma coisa que você está a recusar-se na sua vida de fazer que Deus diz para você fazer? Mas vemos aqui este primeiro ponto, que Deus estava a estabelecer uma grande oportunidade e uma grande lição, oportunidade de arrependimento para o povo de Nínive, os assírios, mas Jonas não queria cumprir essa responsabilidade que tinha, que Deus lhe deu. Mas o segundo ponto é que Deus vai usou o Senhor Jonas, mesmo quando ele não queria. Deus é grande. E a má atitude, ou a atitude incorreta de Jonas, não causou que Deus não o pudesse usar para fazer a obra de Deus. Porque Deus é grande. E Deus sabe como trabalhar com você. Além das suas falhas. Em Isaías capítulo 46, versículo 10, Isaías 46, versículo 10, lemos: que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Você não pode torcer o braço de Deus para Deus fazer a sua vontade. Deus fará a vontade dele. Ele é Deus. E Jonas era simplesmente um mensageiro com uma mensagem que tinha a dar. É uma analogia de que Jesus Cristo também veio nos dar uma mensagem. A mensagem da boa nova do Reino de Deus. Para todas as pessoas, israelitas e gentios. Esta é a boa nova de Cristo, que é a boa nova do Reino de Deus, que Deus quer nos salvar. E Ele fará tudo para nos salvar. E por isso vemos 4 pontos importantes já de semelhança. Ambos, Jonas e Jesus Cristo, foram enviados pelo Deus, pelo Pai. Segundo, ambos estavam nas entranhas. Sim, Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do grande peixe. Jesus Cristo teve 3 dias e 3 noites nas entranhas da terra. Esteve na sepultura por 3 dias e 3 noites. Ambos retornaram à terra onde as pessoas viviam saindo das entranhas.
E a mensagem é para ambos, em quarto lugar. A mensagem é para ambos, israelitas e gentios, porque Jonas foi aos gentios. Nós, você e eu, de uma maneira de ver, também somos como Jonas. Somos chamados para servir a Deus Pai e a seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós temos responsabilidades que Deus nos dá. E você vai fugir dessas responsabilidades? Vamos limitar Deus pensando que podemos fugir dele? Temos uma atitude incorreta ou má atitude e dizemos não a Deus? Tal como no caso de Jonas, Deus pode pôr você e eu em situações difíceis. Voltando então a Jonas, capítulo 2, versículo 10, lemos que, uma vez que estava Jonas dentro do peixe, começou a pensar de outra maneira, e depois diz, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Deus pôs Jonas de volta na terra, mas foi à volta de vômito. À volta de vômito. Deus vai usar a humanidade, embora a humanidade não queira seguir a Deus. Está rejeitando Deus hoje em dia. Mas Deus tem um grande plano para toda a humanidade. Deus fará o que Ele quer fazer, como lemos em Isaías 46, 10. A sua vontade é firme e Ele o fará. Ele é Deus. E por isso, vemos aqui, Deus tinha uma grande oportunidade e tem uma grande oportunidade para todo o mundo, porque quer que todos nos arrependamos, e Deus nos envia com uma responsabilidade de pregar ao mundo para se arrepender. Porque, em terceiro lugar, Deus está a preparar-se, a preparar o mundo, a preparar a sociedade para algo muito grande. Deus tem um grande propósito para toda a humanidade. Leiam comigo, se faz favor, em Isaías 45, versículo 18. Isaías 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Formou a terra porque tem um propósito final para nós e Ele o fará, mas não a criou vazia. Ora, a palavra vazia é uma palavra interessante, porque a palavra vazia em hebraico é taú, que é a mesma palavra que é usada em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 2, porque aí lê-se, e a terra era, ou veio a ser, ou se tornou, sem forma e vazia. Tahu. Em confusão. Deus não criou a terra em vão.
Não criou a terra em vão. Deus tem um grande plano. Mas primeiro Ele vai criar os filhos e filhas dele na sua família. E todos nós, Ele tem tempo. E todos nós temos que nos arrepender para podermos ser salvos. Isto é, para podermos vir a ser filhos dele, como seres espirituais, no reino de Deus. Essa é a boa nova que Deus tem para nós. Esta é a grande profecia. Este é o amor de Deus, a intenção e o coração da profecia. Mas a profecia também tem avisos para nós nos arrependermos, para nós mudarmos, para nós nos tornarmos como pessoas humildes, mansas, maleáveis, de maneira que Ele nos possa moldar de acordo com a sua imagem espiritual. Em Jonas capítulo 3, versículo 1 a 4, Jonas capítulo 3, versículo 1 a 4, vê-se aqui, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: agora, toma atenção, faz o que eu digo para fazeres, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, e aqui está a única profecia de Jonas, neste versículo. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Simples profecia. Simples profecia. E vemos aqui no versículo 3, ele disse, levantou-se Jonas e foi a Nínive. Ele disse, sim, Senhor, vou. Agora não disse não vou. E vejam no versículo 6. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Vê-se aqui que ele arrependeu-se. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem alguma coisa, nem se lhe dê alimentos, nem bebam água. Quantas vezes é que você faz um jejum, mas não faz que o seu cão, ou o seu gato, ou os seus animais não comam e não bebam água? Vê-se aqui que o rei estava a encorajar todas as pessoas a se arrependerem. E se arrependerem fortemente. E versículo 8 e 9. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Oh, como seria bom que os líderes hoje, nos nossos países, dissessem, parem a violência, nos arrependemos, vamos jejuar. Mas isso não está acontecendo no mundo hoje. Não há arrependimento. A boa nova do reino de Deus está a ser pregada. O aviso está a dizer, Jesus Cristo virá, tem que se arrepender. E o mundo não se arrepende.
Queridos irmãos, como lemos em Daniel 4, versículo 25, Daniel 4, versículo 25, é Deus que põe as pessoas, os governantes, nas suas posições de liderança. Daniel 4, versículo 25. Vê-se aqui que quando este rei Nabucodonosor, teve numa situação que, digamos assim, esteve nas entranhas. Porque o espírito do homem no homem foi como se fosse, foi tirado de entre dele. E por isso ele foi tirado de entre os homens, como se lê no versículo 25. E a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-te-ão 7 tempos, 7 anos, por cima de ti, até que te arrependas e venhas a conhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, versículo 14. Mardoqueu disse a Esther: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a tua casa e de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Quem sabe que Deus está a pôr você na posição de entender a verdade para um certo propósito, e o que é que você está a fazer com isso ou está a recusar essa responsabilidade? Você é que tem que responder a essa pergunta. Mas o ponto é que Deus está a preparar um povo. No símbolo ou no logotipo da Igreja Deus Unida temos pregar o Evangelho e preparar um povo. Deus está a preparar um povo para serem reis e sacerdotes no reino de Deus. Ele está-nos a ensinar agora, está-nos a treinar agora para uma grande responsabilidade no futuro. Continuando em Jonas, vemos aqui é que o povo de Nínive se arrependeu. Em Jonas capítulo 3, versículo 10. E visto que ele se arrependeu, diz assim no versículo 10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mal. Houve um verdadeiro arrependimento. Se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Eles se arrependeram. E a profecia que lemos em capítulo 3, versículo 4, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, não foi cumprida. Mas, na realidade, se pensarem bem, a profecia realizou o seu propósito, que era para conduzir o povo ao arrependimento. Vocês leem Apocalipse nas cartas de Jesus Cristo à Igreja de Deus,
Em Apocalipse 2, versículo 5 e 16, e 3, versículo 3 e versículo 19, e outros, diz: arrependem-se, 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 arrependem-se. Qual é a sua perspectiva, a sua visão da profecia? Você vê a grande visão, que é que Deus quer que as pessoas se arrependam. Mas a profecia de a perspectiva de Jonas, era diferente. Ele não viu esta grande visão. E por isso lê-se aqui no capítulo 4, versículo 1, mas isso desagradou extremamente a Jonas. Ele ficou irado. Queridos irmãos, o ponto é que Deus tem um grande coração de amor e conforto. Por outro lado, Jonas tinha uma perspectiva, uma visão da profecia que era intelectual. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia têm visões da profecia intelectuais e não veem o coração e a intenção da profecia. Porque a intenção da profecia é para o mundo se arrepender, é para as pessoas se arrependerem. Mas se o mundo não se arrepende, as profecias vão ser cumpridas. Em Mateus 12, versículo 41, em Mateus 12, versículo 41, 12, versículo 41, lemos: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Os ninivitas se arrependeram. E eis que está aqui quem é maior que Jonas: Jesus Cristo. Jesus Cristo tem o coração certo. Jesus Cristo vai trazer justiça à segunda ressurreição, ao juízo do trono branco. O ladrão ao lado de Cristo vai receber justiça. Quando Jesus Cristo disse a ele: eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Isto é, na segunda ressurreição, há um ser físico na terra que vai ser mudada para um paraíso através ou durante o período do milénio, quando este ladrão ressuscitar, vai estar na terra que será um paraíso. Então vai aprender o caminho de Deus, vai ter a oportunidade de se arrepender e vai ter a oportunidade de mudar da natureza carnal para a natureza divina, para que possa vir a ser um filho na família de Deus. O bom samaritano, o proverbial bom samaritano, não era uma pessoa, era um provérbio, dar uma analogia. Mas este proverbial bom samaritano, estas pessoas que fazem boas coisas, vão se ressuscitar, vão aprender a verdade e vão ser recompensadas e vão ter a oportunidade da vida eterna que não têm neste mundão. Deus e o seu Filho Jesus Cristo têm um grande coração por toda a humanidade. Jonas não queria aceitar que a profecia tinha uma visão maior.
ele simplesmente estava a pensar que a profecia tinha falhado. Mas a profecia não falhou. E não lê-se aqui ao fim do livro de Jonas, em capítulo 4, Jonas, capítulo 4, versículo 9 a 11. Então disse Deus a Jonas: faz bem que assim que tires por causa da aboboreira. E ele disse: faço bem que me revolte até à morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Não hei de eu, Deus, ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Queridos irmãos, não há um amém neste livro. Não há um amém. A tradição diz que Jonas se arrependeu e veio a entender o coração de Deus, de misericórdia e conforto. Mas a lição vital é da sua vida e para a sua vida e para a minha. O que é que você aprende disto? O que é que eu aprendo disto? Em Isaías 58, lemos que temos que avisar o mundo do que está a passar. Clama em alta voz. Versículo 1. Não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Nós temos que avisar. Nós temos que pregar. Mas, se não aprendemos a lição nós próprios, que pena. Estamos a pregar a verdade, mas não aprendemos a lição nós próprios. Que pena. Então, que lições é que temos a aprender? Queridos irmãos, primeiro, temos que aprender que temos que pôr isto em prática. Temos que praticar, temos que ser um exemplo. Vejam em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Visto que isto tudo, irmãos, vai ser destruído. O que é importante que nós temos que ser? Em santo trato e piedade. O que é o ponto importante? O ponto importante é que precisamos nos mudar. Precisamos nos mudar, porque Deus tem um grande coração. Vemos em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4, que Deus vai tirar todas as lágrimas. Veja, Apocalipse 21, versículo 3 e 4. E ouvia uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles Deus Pai habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos de todos os seres humanos toda a lágrima. Toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Queridos irmãos, há tanta dor hoje. Há tanto sofrimento.
físico, saúde, mental, emocional. Tanto sofrimento, irmãos. Mas isto tudo vai passar. E Deus nos vai tirar todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. O coração e a intenção da profecia não é acerca de datas intelectuais. Sim, inclui datas, mas a intenção e o coração da profecia não é acerca das datas. É acerca de arrependimento e misericórdia que conduz à obediência e que é, na realidade, a fé em ação. Então, porquê todos os mistérios da profecia? Porquê todos os detalhes técnicos da profecia? É para mostrar que você sabe isso e que você é intelectualmente muito esperto? Não. É para quando acontecer, olharmos para trás e vermos o poder de Deus, que Ele fez exatamente como disse que ia fazer, e nós nem conseguimos entender isso tudo. Isto entre um complexo enorme de circunstâncias do mundo, Ele encaixou tudo direitinho, como Ele disse que ia encaixar. Demonstra o poder e a autoridade e a sabedoria de Deus. Mas a intenção, o coração da profecia é para nós nos arrependermos. E por isso, nós temos que aprender a ter compaixão e perdoar os outros como Deus perdoa. A palavra de Deus nos ensina muitas lições da vida cristã. E nós temos que as aplicar no nosso dia a dia e não fugir delas, como Jonas. Temos que estar prontos a fazer o que Deus nos diz quando nós não esperamos. Vejam, por exemplo, em Atos, capítulo 10. Em Atos, capítulo 10, quando Pedro foi instruído a batizar um gentio, Cornélios. E vemos aí a história, começando no versículo 9 até o versículo 47, que ele viu este lençol com estes animais impuros, imundos, e disse, come. Eu disse, não posso comer. Come, não posso comer. Come, não posso comer. E ele pensou, o que é que isso quer dizer? Porque Deus não muda. Deus é mesmo ontem, hoje e amanhã. E então, quando ele veio encontrar-se com a família de Cornélios, então ele veio a saber que não devemos chamar ninguém impuro. Não devemos chamar ninguém impuro. Então ele chegou-se a essa família e eles receberam o Espírito Santo. E ele então os batizou e veio a começar a aprender que a boa nova do reino de Deus não é só para os judeus, mas é para todos, israelitas e gentios. E por isso o centurião Cornélio e a família foram batizados. Mas Pedro não esperava fazer isso. Mas Pedro foi o Jonas, entre aspas, que atuou e que disse sim,
quando Deus lhe disse para fazer uma coisa. E por isso nós precisamos estar prontos a dizer sim a Deus quando não esperamos. E a situação pode ser difícil, pode ser incompreensível, mas temos de dizer sim a Deus. Porque Deus vai trabalhar consigo. E vai trabalhar consigo pacientemente. E por isso, quando lemos em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, que diz: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, se não tivesse amor, nada seria. A profecia, irmãos, embora fala acerca de datas e tem selos e trombetas, mas o ponto importante da profecia não é a sabedoria intelectual destes símbolos todos. O ponto da profecia, a intenção e o coração da profecia, é porque Deus tem um grande plano de salvação e compaixão e de amor para com você e para comigo.